Você já sentiu que um desejo incontrolável estava te consumindo por dentro? Como se algo invisível estivesse assumindo o controle do seu corpo e da sua mente. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, assistindo minha alma ser dominada lentamente por algo que eu não conseguia entender. O prazer momentâneo parecia inofensivo no começo, mas logo se transformou em vício, em prisão. Era uma fome que não saciava, um fogo que queimava dia e noite. Eu estava sendo dominada por um espírito sexual e nem sabia. Tudo começou com pequenos deslizes, uma curiosidade inocente, um pensamento impuro aqui, um clique ali. Mas os pecados sexuais não se contentam com pouco. Eles crescem, se espalham como uma doença na alma. A pornografia entrou sorrateiramente. A masturbação virou rotina. E quando percebi, já estava mergulhada em um mundo de fantasias, desejos carnais e práticas que me afastavam completamente de Deus. Eu ainda frequentava a igreja, cantava, sorria, mas por dentro eu estava destruída. Meus pensamentos eram dominados pela luxúria. Minha mente era um campo de batalha. Tudo me despertava. Eu não conseguia ver um corpo sem sentir desejo. Era automático, era doentio. E quanto mais eu cedia, mais me sentia vazia. O espírito da prostituição se alimentava da minha vergonha. A sensualidade se tornou um manto que eu vestia, mesmo sem querer. Eu era um campo aberto para demônios. Eu era território inimigo. A cada queda, a cada entrega ao pecado sexual, algo dentro de mim morria. Meu coração se endurecia. Minha alma se corrompia. Eu chorava depois dos atos, mas voltava no dia seguinte. O ciclo era cruel. Vício, prazer, culpa, promessas, queda. O espírito imundo que me dominava sabia exatamente onde me atingir. Eu estava sozinha, envergonhada, presa. As orações já não saíam. A Bíblia parecia um livro distante. Tudo o que era santo começou a incomodar. Eu evitava cultos, evitava comunhão, evitava a luz. A escuridão havia se tornado minha zona de conforto. E ali, no silêncio da minha alma, eu sentia presenças. À noite, eu ouvia vozes, via vultos, sentia toques. Algo espiritual havia se instalado em mim, mas ninguém sabia. Por fora tudo estava bem. Por dentro, eu estava sendo consumida. Meu corpo dava sinais. Eu comecei a adoecer. Fiquei fraca, pálida, sem forças. E então, naquele dia, algo aconteceu. Eu caí. Senti uma pressão na cabeça, o coração acelerado, um aperto profundo no peito. E tudo apagou. Meu corpo ficou imóvel. Meus olhos se fecharam. Mas minha alma foi levada para um lugar onde os pecadores sexuais são jogados sem misericórdia. Um lugar que muitos nem acreditam que exista, até que veem com os próprios olhos. E foi lá, naquele lugar, que a verdade me foi revelada. Minha infância foi marcada por uma ausência que gritava. Meus pais não sabiam demonstrar afeto, não conversavam sobre emoções, muito menos sobre espiritualidade ou pureza. Era um silêncio emocional que preparou o terreno para o inferno entrar. Eu tinha apenas 7 anos quando um primo mais velho me mostrou um vídeo pornográfico. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Aquilo me deixou confusa, mas ao mesmo tempo, acendeu um fogo no meu corpo que eu não conseguia explicar. A partir daquele dia, comecei a me masturbar escondida, mesmo sem entender o que aquilo significava. Era prazer e vergonha ao mesmo tempo. Comecei a procurar essas imagens, esses vídeos, sozinha. Me tornei dependente. Meu corpo era jovem, mas meu espírito já estava sendo contaminado. O espírito de prostituição se instalou em mim, sorrateiro, silencioso. E eu o alimentei por anos. Não porque eu queria, mas porque eu não sabia como parar. Aos 9, já fantasiava coisas sujas. Aos 12, sonhava com homens tocando em mim. À noite, eu sentia toques invisíveis, paralisias no corpo, presenças ao meu redor. Era um tormento disfarçado de prazer. Ninguém via. Eu sorria, brincava, frequentava a igreja, mas por dentro estava sendo destruída. Eu me sentia possuída, e de fato era. O espírito da luxúria dominava minha alma, e eu era escrava dele. Cada pensamento impuro, cada vídeo assistido,
cada toque no meu próprio corpo era uma oferta ao inferno, e ele estava aceitando todas. Com o passar dos anos, aquele desejo que começou na infância cresceu como uma erva daninha dentro de mim. Já não era só curiosidade ou descoberta. Era um vício, uma prisão. O prazer momentâneo virou necessidade diária. A pornografia era minha companhia constante. Eu acordava pensando em sexo, dormia me tocando. E no meio disso tudo, comecei a buscar mais. O espírito de luxúria não se contentava mais com imagens. Ele queria experiências. E eu obedecia. Me envolvia com qualquer um que me desse atenção, afeto ou desejo. Não importava se era conhecido, estranho, casado. O pecado sexual havia tomado conta de mim. Meu corpo virou moeda de troca. Eu achava que tinha o controle, mas a verdade é que eu era guiada por demônios. O espírito de prostituição dominava minha alma, e eu me entregava a ele como se fosse parte de mim. E o mais perverso era que, por fora, eu mantinha uma imagem perfeita. Aparentemente, era uma garota de fé, ativa na igreja, com vida com Deus. Mas bastava as luzes se apagarem para eu me render de novo. Eu vivia de aparência. O pecado sexual já fazia parte da minha identidade. Eu sorria no culto, mas estava morta por dentro. Era como uma boneca vazia, decorando versículos enquanto era usada por espíritos imundos. Quanto mais prazer eu buscava, mais vazia eu me sentia. Era uma fome que nada preenchia, nem o toque, nem o sexo, nem a pornografia. E eu sabia, algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. A essa altura, minha alma já estava em ruínas. Meu corpo era usado por mim mesma, por outros, por demônios que eu não via, mas sentia o tempo todo. O pecado sexual se espalhou pela minha vida como uma praga, e as consequências não demoraram a aparecer. Meus relacionamentos se tornaram superficiais, confusos e intensamente destrutivos. Eu buscava amor, mas só encontrava uso. Homens vinham e iam, me tocavam, me deixavam. Cada novo envolvimento era mais vazio que o anterior. E quanto mais eu entregava meu corpo, mais minha alma se despedaçava. A culpa me consumia. Eu me olhava no espelho e sentia nojo de mim. A cada nova queda, eu prometia parar, mas já não tinha mais forças. Comecei a adoecer fisicamente. Dores que ninguém explicava. Cansaço constante. Crises de ansiedade. Medos que me paralisavam. À noite eu não conseguia dormir em paz. Sentia presenças no quarto. Algo me vigiava. Eu ouvia passos, sussurros. O peso sobre o meu peito era real. Havia noites em que eu acordava sem conseguir me mexer, com a sensação de estar sendo tocada, violentada por algo que não era humano. Espíritos impuros haviam feito morada em mim. Era mais do que opressão, era possessão. E quanto mais eu ignorava, mais eles se manifestavam. Eu tentava fugir, tentava orar, mas era como se minha voz não passasse do teto. Meu quarto era um campo de batalha invisível, e eu já não sabia mais o que era viver em paz. Até que chegou o dia em que meu corpo não suportou mais a carga espiritual que eu carregava. Eu já vinha há semanas sentindo um cansaço inexplicável, uma pressão constante na cabeça, tonturas frequentes, como se algo estivesse drenando minhas forças. Mas naquela manhã, tudo foi diferente. Acordei com um peso no peito tão intenso que mal conseguia respirar. Meus olhos ardiam, minha pele estava fria e havia uma sensação de morte pairando ao meu redor. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. Meu coração disparou de forma descontrolada. Minha visão escureceu e, em segundos, tudo se apagou. Desmaiei ali mesmo, sozinha no meu quarto. Meu corpo caiu como um fardo, mas minha alma despertou para uma realidade que jamais vou esquecer. Enquanto os médicos tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto minha família corria em desespero, tentando socorro, eu já não estava mais ali. Meu corpo estava apagado, imóvel, inconsciente. Mas minha alma estava viva, extremamente viva. Eu sabia que estava fora do corpo. Eu sentia que havia deixado essa dimensão, essa realidade. Tudo ao meu redor era silêncio, mas um silêncio pesado, denso, como se o ar estivesse carregado de algo sombrio. Eu podia ouvir vozes distantes, choros, alguém dizendo que minha pulsação estava caindo,
que eu não respondia a nenhum estímulo. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que estava sendo puxada para um lugar que não era meu quarto, nem o hospital. Era como se mãos invisíveis estivessem me conduzindo para fora desse mundo. E o lugar para onde me levaram estava esperando por mim. O lugar para onde me levaram não parecia fazer parte deste mundo. Eu não via mais meu quarto, nem os rostos desesperados tentando me acordar. Tudo ao meu redor começou a escurecer, como se uma cortina densa de trevas me envolvesse por completo. O ar ficou pesado, sufocante, e uma sensação indescritível de angústia tomou conta de mim. Eu não sentia mais o tempo, não sentia mais meu corpo. Só havia consciência e pavor. Logo percebi que estava descendo, não andando, não flutuando. Era como se eu estivesse sendo arrastada para um abismo sem fim. Havia uma força me puxando para baixo. E por mais que eu tentasse resistir, era inútil. E então eu cheguei. Tudo era escuridão, mas não uma escuridão comum. Era viva, uma escuridão que parecia olhar de volta para mim, como se tivesse consciência própria. Gritos cortavam o ar como lâminas. Gemidos, lamentos, súplicas desesperadas ecoavam de todos os lados. Eu ouvi pessoas chorando, gritando por misericórdia, implorando por água, por perdão, mas o que mais me chocou foi reconhecer alguns rostos. Pessoas que pareciam tão normais na terra, agora estavam completamente deformadas pela dor. Era como se os pecados que elas praticaram em vida tivessem se materializado em suas carnes. Eu vi uma mulher sendo consumida por cobras que saíam de dentro de si e ouvia ela gritar: "Era só prazer, era só prazer." Um homem estava acorrentado, com chamas subindo pelas pernas e subindo até seus olhos, e ele gritava: "Eu só queria me sentir amado." Demônios se moviam por aquele lugar como senhores cruéis. Criaturas grotescas, com olhos de ódio e prazer perverso, rasgavam almas com suas garras. Eu vi demônios se alimentando da luxúria das almas, como se sugassem cada gota de impureza que restava. Eles riam como se tudo aquilo fosse um espetáculo. E quando olhavam para mim, eu sentia que sabiam quem eu era. Era como se meu histórico de pecados estivesse gravado no meu espírito. Eu não precisava dizer nada. Eles já sabiam o que eu fiz, com quem estive, o que desejei em segredo. O espírito da prostituição que me acompanhou por anos agora se manifestava em forma de correntes que prendiam meus braços. Eu via cenas da minha vida passando diante dos meus olhos. Cada ato sexual impuro, cada masturbação solitária, cada pensamento de desejo carnal, tudo exposto, sem filtro, sem como negar. Era como se os desejos que me dominavam em vida agora me torturassem na morte. O que antes me dava prazer agora era minha sentença. Eu senti o tormento do vazio, o desespero de não poder mais voltar. Ali não havia arrependimento, só lembrança. E cada lembrança era uma facada na alma. Eu sentia meu espírito gritar, mas não saía som. A dor era viva, ardente. E eu sabia. Eu estava no inferno. Não era metáfora. Não era sonho. Era real. Um lugar onde os pecadores sexuais são lançados, onde a luxúria vira corrente, o prazer vira tormento, e os demônios que antes sussurravam promessas de prazer, agora revelam o preço cobrado por cada pecado. E eu não estava apenas vendo. Eu estava ali, no meio daquilo, sentindo tudo. E ainda não era o fim. Algo pior estava prestes a acontecer. Eu fui levada ainda mais fundo, como se o próprio abismo se abrisse em camadas, revelando segredos mais sombrios a cada passo. E então cheguei a um lugar que os demônios chamavam de o Vale dos Espíritos Sexuais. Era diferente de tudo que eu já tinha visto ali. O ar era mais denso, como se estivesse impregnado de pecado. Um cheiro de carne queimada, misturado com perfume barato e suor, invadia minhas narinas. Era um lugar de tormento específico, reservado para os que foram dominados por espíritos de luxúria, íncubos, súcubos, adultério, pornografia, masturbação e prostituição espiritual. Ali, o pecado não era apenas lembrado. Ele ganhava forma. Vi homens e mulheres acorrentados, sendo torturados pelas próprias fantasias que cultivaram em vida. Suas mentes estavam presas em ciclos intermináveis de desejo e frustração. Eles reviviam cenas impuras em uma repetição insana,
sendo consumidos de dentro para fora por demônios que tomavam a forma de suas tentações. Íncubos e súcubos voavam sobre o vale como predadores famintos, rindo, tocando, rasgando os corpos das almas condenadas, se alimentando do prazer corrompido. Vi uma mulher sendo forçada a olhar para um espelho onde via todas as vezes que usou o próprio corpo para seduzir. Ela gritava, mas não podia desviar o olhar. Um homem implorava misericórdia, enquanto uma criatura demoníaca o penetrava com fogo, repetindo: "Você entregou seu corpo por prazer. Agora o prazer será sua punição eterna." Tudo ali era perversão, distorção, agonia. Não havia pausa. Não havia alívio. Era a colheita eterna de cada semente de pecado sexual plantada em vida. No auge do tormento, quando minha alma já não aguentava mais ver tanta dor, tanta perversão, quando eu sentia que estava prestes a ser consumida por completo por aqueles demônios que se alimentavam da luxúria das almas, uma luz rasgou o vale. Foi como se o próprio inferno estremecesse diante daquela presença. A escuridão recuou. Os gritos cessaram por um instante. E eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Uma paz que confrontava todo o horror que eu tinha visto. Aquele que se aproximava não era como os outros. Havia santidade. Havia glória. Meus olhos tentaram resistir, mas meu espírito sabia. Era Ele. Era Jesus. E quando Ele me olhou, eu caí de joelhos. Eu chorei como nunca tinha chorado. E minhas palavras não saíam, só soluços, só arrependimento em forma de gemido. Ele se aproximou, me tocou com um toque que curou minha alma ferida, e disse com uma voz firme, mas cheia de compaixão: "Volte, conte o que viu. Eu ainda posso te libertar." Naquele momento, todo o peso do pecado sexual, todo o jugo de prostituição espiritual, toda a imundícia que eu carregava há anos começou a se quebrar. O inferno perdeu sua força sobre mim, e num instante, tudo desapareceu. A escuridão sumiu, a dor cessou, e eu abri os olhos. Estava de volta, deitada numa maca, com pessoas chorando ao meu redor. Os médicos diziam que era inexplicável, mas eu sabia. Deus havia me dado uma segunda chance, e eu entendi que não podia mais viver da mesma forma. Eu me levantei daquele leito decidida a abandonar tudo. Pornografia, masturbação, relações imorais, todo tipo de pecado sexual, porque depois do que eu vi, depois do que eu vivi, eu não podia mais calar. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. O peso da eternidade queimava dentro de mim, e a lembrança do inferno me acompanhava a cada respiração. Eu sabia que não bastava apenas voltar à vida, eu precisava ser transformada. O espírito de prostituição ainda tentava me cercar, sussurrando tentações, tentando me fazer cair novamente. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não estava mais disposta a viver como antes. Então, pela primeira vez em anos, eu decidi buscar ajuda espiritual de verdade. Me abri com um pastor, confessei meus pecados, contei o que vivi, e ele não me julgou. Ele me orientou, me levou à palavra, me ensinou a guerrear espiritualmente. Comecei um processo intenso de consagração. Jejuei por dias, negando a minha carne, clamando pela presença do Espírito Santo. Passei madrugadas orando, chorando aos pés de Deus, entregando minha alma marcada, minha mente viciada, meu corpo usado. As correntes do pecado sexual não quebraram de uma vez, mas eu fui sendo lavada por dentro. Cada dia era uma batalha, mas eu via a luz vencendo a escuridão. Os sonhos imundos cessaram. Os toques invisíveis desapareceram. A opressão que me sufocava foi dando lugar à presença doce de Deus. E um dia, durante um culto simples, sem muita música nem emoção, eu senti o céu se abrir sobre mim. Eu caí de joelhos e chorei como uma criança. Ali, senti o espírito de luxúria sair. Senti o peso da prostituição espiritual se quebrar. E uma voz suave no meu espírito disse: "Agora você está livre." E eu soube que era real. Hoje eu sou livre, verdadeiramente livre. Mas eu sei que muitos ainda estão presos. E é por isso que eu estou aqui, contando tudo isso. Porque existe saída, existe perdão, existe libertação.
Eu sou prova viva disso. E a batalha continua. Se essa história falou com você, se de alguma forma você sentiu que o mesmo espírito que me aprisionou também tem tentado te dominar, então esse é o momento de agir. Ore comigo agora. Clame por libertação, porque o mesmo Deus que me tirou do inferno pode te levantar hoje. E se você chegou até aqui, com o coração quebrantado, com lágrimas nos olhos, ou apenas em silêncio, eu quero te pedir 3 coisas. Primeiro, deixe o seu like, porque isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais vidas. Segundo, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque aqui a gente fala sem medo sobre pecado sexual, libertação, batalha espiritual e a verdade que liberta, mesmo quando ninguém mais quer falar. E terceiro, comenta aqui embaixo agora mesmo a frase: eu escolho ser livre. Escreve isso como um ato de fé, como uma declaração espiritual, como um passo contra o espírito de prostituição, de luxúria, de pornografia e tudo que tem tentado destruir a sua alma. E antes de sair, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque ele vai abrir ainda mais seus olhos para a realidade do mundo espiritual por trás dos pecados sexuais. Não para por aqui. Deus ainda quer tratar algo dentro de você. Clica agora.